Nós vamos conversar agora com o Dr. Tiago Cevá Pereira sobre essa importante data que é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e às Drogas. Isso, Caio. A gente vai entrevistar o Dr. Tiago Cevá Pereira, que ele é membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia e embaixador do Instituto Brasileiro de Fígado. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Karina, boa tarde, Caio. Doutor, boa tarde aos ouvintes. Qual a importância desse Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e às Drogas? Esse dia é importante porque faz a gente lembrar dessa, principalmente o alcoolismo e as drogas, mas o alcoolismo é muito importante na sociedade, porque ele é uma doença, é uma condição que acontece do nosso lado, com pessoas muito próximas da gente e tudo mais, e muitas vezes a gente não percebe ou as pessoas não procuram ajuda, porque existe uma certa dificuldade das pessoas, primeiro, reconhecerem que tem um problema, e segundo, saberem como procurar ajuda e saberem até as consequências desse problema. Então, é muito importante para a gente poder falar sobre ele. Doutor, boa tarde. Como que a pessoa ela começa a desconfiar que tem alguma coisa errada, né? Ou como que ela fala assim, pô, é melhor eu dar uma segurada porque posso estar entrando aí num alcoolismo? O alcoolismo, quando a gente fala de alcoolismo, a gente está falando principalmente de dependência e tudo mais, mas existe um caminho todo, um processo em que a pessoa começa a abusar do álcool, né? O álcool ele é aceito na sociedade para consumo social e tudo mais, mas do ponto de vista de saúde a gente sabe que não existe uma dose completamente segura de álcool. E conforme as pessoas vão abusando do álcool, isso vai comprometendo tanto relações sociais, quanto risco de acidentes, quanto violência e podendo levar realmente a um problema de saúde sério. No caso, o fígado é talvez um dos órgãos mais acometidos. Mas para a gente reconhecer, tem algumas coisas fáceis que a gente pode pensar, né, em como identificar. Entre elas, por exemplo, se você acha que sentiu que deveria diminuir a quantidade de álcool ou parar de beber, você mesmo acha, nossa, talvez eu esteja bebendo demais. Você fica aborrecido porque as pessoas começam a falar que você bebe bastante e você se sente acuado, incomodado. Se você mesmo se sente culpado por beber demais e tal, se você, ao acordar, já tem vontade de beber ou quer já beber, são sinais, são alertas, são luzes vermelhas para você pensar que talvez o seu uso esteja um pouco acima do ideal. Doutor, e na parte física, assim, o corpo também dá esse sinal? Alguma dor, alguma coisa assim que a pessoa vai sentindo e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui? Veja, a gente tem uma parte do problema do álcool que é a questão de como ele afeta o nosso comportamento e afeta até o nosso cérebro e tudo mais. Então, a gente pode ter algum mal-estar, principalmente preocupante quando a gente não bebe e se sente mal. Isso é um sinal de alerta importante. Assim, você não está bebendo e começa a ter tremores, mal-estar, não se sente bem e tudo mais. Agora, um dos problemas do álcool é que, para ele causar problemas físicos, por exemplo, para o fígado, muitas vezes isso acontece lentamente. Isso vai acontecer, às vezes, depois de 5, 10 anos de uso abusivo, de uso, às vezes, diário de álcool, para daí ele realmente se manifestar. Por isso que é importante ter quem sente que está bebendo de maneira abusiva, ter um acompanhamento médico, conversar sobre isso, principalmente com o seu médico, com pessoas ao redor. Doutor, o Brasil está bebendo mais? O Brasil é um país que, historicamente, sempre teve o álcool na sua cultura e nós temos a cachaça, né, como um símbolo nacional e é uma bebida bastante barata, então está muito presente na vida, inclusive, de população mais pobre, com menos poder aquisitivo. Mas o que a gente tem visto hoje é que talvez as pessoas estejam mudando um pouco o comportamento. A gente tem tido talvez mais problema com pessoas que bebem
de maneira, a gente chama isso de, né, em inglês é o binge drinking, que é você ter grandes atos de bebida. Então você sai e bebe muito naquela noite. Isso aumenta muito os riscos de violência, de acidentes e tudo mais. E as pessoas começam a atrelar isso ao seu convívio social. Então qualquer coisa de celebração, de encontro com amigos, turma e tudo mais, vem regado a álcool. Então, nesse sentido, o álcool vem ganhando cada vez mais esse protagonismo na nossa vida social. Doutor, eu vou contar uma história, evidentemente sem revelar a personagem, porque quem tem controle sobre si, imagino eu, não conseguirá, em momento algum, imaginar o que é não ter controle sobre si, né? Alguém na família que perdeu completamente o controle, que perdeu a luta para as drogas ou para a bebida alcoólica. Recentemente, uma pessoa conhecida que sempre teve problemas com o consumo de drogas não conseguia mais bancar o próprio vício. Tinha dinheiro suficiente para comprar corotinhos de cachaça e substituiu, e isso é o mais impressionante, as drogas pela bebida alcoólica. As drogas e a bebida alcoólica já haviam substituído a comida, doutor. A pessoa não comia mais, não se drogava mais, porque não tinha mais dinheiro para bancar o próprio vício e vivia tomando 1, 2 litros de cachaça por dia. Suponho que seja mais comum do que a gente possa imaginar, não é? Sem dúvida. Infelizmente, isso acontece. Mas isso é o extremo, né? A gente tem que talvez tentar agir até antes disso. Mas isso que você contou de substituir a comida pelo álcool é uma coisa comum, porque o álcool tem caloria. Então, se você bebe o álcool, né, o álcool é feito, em geral, de coisas que vêm de açúcar. A cachaça é feita da cana-de-açúcar. O vinho é do açúcar da uva. Ou a cerveja também tem muita caloria, do trigo e tudo mais, da cevada. Então, ele tem caloria. É uma caloria vazia, não tem proteína, não tem vitamina, não tem nada. Mas é uma caloria. Então, a pessoa consegue, se beber muito, ela não tem fome. Então, essa é uma primeira coisa. Então, esse é um sinal de alerta. A outra coisa é que, antes disso, ele substituiu o álcool pelos prazeres que tinha. Então, você abandona interesses sociais, abandona amigos, abandona família, abandona uma coisa que você gostava de fazer, sei lá, se é uma atividade esportiva, uma coisa social, de arte. Você abandona isso para o álcool ou para as drogas. Então, é aí que, às vezes, os amigos, a família tem que ficar atento. Porque você não sabe o quanto é comum pessoas que, às vezes, vêm para a gente já com problemas sérios de fígado, cirrose e tudo mais, problemas realmente já mais complicados, e que, às vezes, ele realmente não percebeu que ele era um alcoólatra. Ele bebia todo dia, mas, às vezes, ainda trabalhava, mas todo dia chegava em casa e bebia. Às vezes, ele nem era aquele primo, aquele tio que na festa de família ficava bêbado, porque ele bebia todo dia, às vezes sozinho e tudo mais, e daí ele vem já doente. Então, o meio do caminho talvez é o mais difícil de identificar. Claro que esse extremo que você comentou, a gente vê isso com bastante frequência, ele é o mais dramático, mas as pessoas já não têm dúvida que há um problema ali. O problema, às vezes, é a gente focar no antes disso. Doutor, você falou em focar no antes. Por exemplo, os amantes de vinho sempre falam assim, vamos tomar uma tacinha por dia, todo santo dia. Isso é errado ou não? Tá. Então, assim, o marketing especificamente do vinho foi de muito sucesso, né? Assim, ele trouxe muitas coisas que o vinho realmente pode trazer de benefício. E é verdade, na verdade, tem várias coisas que tem no vinho tinto, principalmente, que tem seus benefícios. Agora, tomar todo dia já pode ser um problema. A gente tem algumas coisas que a gente sabe que, do ponto de vista físico, já podem trazer problema. Então, a gente conta por doses. Então, veja que quando a gente fala em doses, a gente pode estar falando de qualquer bebida, porque a dose do álcool na cachaça é uma dosezinha, aquela dose de 50 ml.
A dose do vinho é uma taça. A dose da cerveja, às vezes, é uma tulipa ou uma lata de cerveja, que tem 300 e poucos ml. No final das contas, elas se equivalem, porque se a cerveja tem menos álcool, mas a gente toma, por vez, a gente toma uma lata. A pinga tem mais quantidade, mas a gente toma uma dose menor. Então, se a pessoa está tomando, assim, mulher a partir de 2 doses por dia, de qualquer coisa, homem a partir de 3 doses por dia, isso já é suficiente para causar alteração física, alteração de fígado, alteração de enzimas do fígado, de função do fígado, esteatose do fígado por causa do álcool. Então, é bom que fique claro que o uso de álcool muito frequente, mesmo que seja em pequena quantidade, ele pode ser prejudicial, sim. Diferente de tomar 1 ou 2 doses na semana, 2 ou 3 doses na semana, no fim de semana você tomar uma taça, 2 de vinho e tudo mais. Mas quando chega a ficar diário, a gente sugere que você já tome algum cuidado. Doutor, um outro problema que o pessoal que já entrou no alcoolismo é o preconceito que eles sofrem para fazer o tratamento. É preciso desmistificar isso? Veja, é preciso desmistificar de maneira muito clara e muito rápida. Veja que estranha é a nossa sociedade, né? A nossa sociedade tem como padrão estimular o álcool, né? É comum que os jovens, ou às vezes até o pai, a mãe, falam, bebe um pouquinho, você precisa aprender a beber, aprender a saber beber. Quando sai, todo mundo, se você vai numa festa e fala, eu não vou beber, as pessoas começam a perguntar, você está com algum problema e tal? Bebe só um pouquinho. Então, a sociedade incentiva você a beber. Daí, na hora que você passou do ponto, a mesma sociedade já começa a olhar para você de uma forma negativa, fala, nossa, você não soube brincar, você não soube participar desse jogo que a gente está fazendo e você passou do ponto e você é afastado disso. E a própria pessoa sente esse estigma, sente esse preconceito, e daí ela não quer pedir ajuda. Então, o que a gente tem que entender é que o álcool, quando se torna uma dependência, e mesmo antes, quando a gente fala de uso abusivo, que é aquele uso, ou nocivo, que nem é uma dependência ainda, mas já pode causar alterações físicas ou mentais na pessoa, alterar o trabalho, alterar a concentração e tudo mais, nessa hora isso já começa a ser considerado doença, e às vezes a pessoa perde a capacidade de autocontrole, e daí ela precisa de ajuda. Então, nessa hora, nós como sociedade temos que ajudar quem precisa e mostrar que estamos abertos a ajudar e a aceitar que a gente vai ter um caminho conjunto, de que a gente vai tentar tratar isso de maneira conjunta, sem ficar tendo o preconceito. Bom, a gente acabou de conversar com o Dr. Tiago Sevá Pereira, ele é membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia e embaixador do Instituto Brasileiro de Fígado. Obrigada, doutor. Muito obrigado para vocês. Se é possível, eu gostaria só de sugerir que as pessoas olhassem na internet, aí no Instagram e tal, tem Tudo Sobre Fígado, é um local em que a Sociedade Brasileira de Fígado coloca informações para a população geral, é bastante interessante. Tudo sobre fígado, tudo junto. Obrigado, Muito obrigado. doutor. Educadora.